Fala galera, Andrei Blanco, portal armamentista, seguindo com a série de vídeos diários. Hoje é dia 11 de abril, terça-feira, e hoje o ministro Flávio Dino participou, entre aspas, da audiência lá na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado na Câmara dos Deputados. Por que, entre aspas? Porque ele levantou-se e foi embora, meus amigos. Vocês acreditam? Ele levantou e foi embora. E sabe por quê? Não sabe? Fica aqui nesse vídeo que você vai entender o porquê. Ele foi embora porque ele era convidado, ele não era obrigado a permanecer na audiência. E qual foi a justificativa que ele usou para ir embora? A bagunça generalizada, a balbúrdia foi instalada, é discussão pra lá, discussão pra cá, dedo na cara, e xingamento e ofensa, e comissão de ética pra lá, pra cá. Resumo, uma baita de uma briga que não levou-se, se aproveitou muito mal o tempo, o pouco tempo que o ministro ficou lá, poderia ter sido melhor aproveitado, mas os deputados de esquerda são muito bons no que fazem e conseguiram tumultuar para que não houvesse uma sessão proveitosa. Vamos agora ver uma das perguntas que foi feita, só foram feitas, salvo engano, 3 perguntas ao ministro. Vamos ver a pergunta que foi feita ao ministro e sua resposta. Meus amigos, o vídeo tá no 2x para ser mais rápido, mas não vai ter como esse vídeo ficar curto, mas vale a pena vocês ficarem por aí. Vamos lá. O senhor falou anteriormente sobre a violência nas escolas, e realmente é um tema muito importante, inclusive eu peço, mesmo estando na pauta, que o senhor possa avaliar a questão das escolas cívico-militares, que está realmente sendo um programa de sucesso. Mas vamos à pauta sobre o decreto do armamento. Nós vamos apresentar um vídeo aqui, ministro, mostrando a vida como ela é. Um empresário, dono de um clube, dono de uma loja, quebrado, desesperado, pedindo ajuda. Mas infelizmente a gente não pôde apresentar esse vídeo, eu achei até que o senhor ia apreciar. As famílias estão perdendo empregos. É muito triste porque brasileiros, no dia 31 de dezembro, acordaram sem saber o futuro dos seus investimentos. E a gente precisa de uma resposta para eles. A gente não pode simplesmente chegar e falar que esse decreto que foi apresentado em março agora é uma resposta. Até porque ele só trabalhou a parte da prorrogação, do recadastramento, a parte da Polícia Federal, junto aos clubes. E o senhor havia dito na reunião que esta comissão levou 30 parlamentares, que as demandas apresentadas, elas em sua grande maioria tinham fundamento. Mas a resposta foi o decreto de março. Em 2 meses de transição, foi pensado o revogaço. Mas nós já estamos em quase 4 meses e o governo nada ainda fez. Para lojas, clubes, colecionadores, atiradores, caçadores, atiradores desportivos. Então venho aqui pedir uma resposta efetiva do senhor para essas 3 milhões de pessoas que estão ansiosas. E, de forma muito clara, ministro, qual é a previsão de um novo decreto que atenda essas pessoas? E hoje nós temos vários temas. Gostaria muito também do seu compromisso que o senhor permanecesse até o tema das invasões. Então vamos lá, meus amigos, até agora. Ele falou tudo que a gente queria falar. Olha, você tá quebrando o setor, lojas, clubes estão quebrando, não conseguem se manter, estão deixando de arrecadar impostos. E a pergunta principal é: quando vai sair o novo decreto? Vamos continuar na pergunta. Invasões de terra, que é o último tema, porque é um tema que realmente nós estamos tendo, na atualidade, no dia de hoje, verdadeiros deboches e desrespeitos com anúncios de crimes que podem acontecer no campo e até mesmo na cidade. Era isso. Deputado, de fato nós fizemos aquele diálogo. Nós fizemos aquele diálogo lá, muito importante. Esse diálogo hoje continua na medida em que houve, em face da reunião, a edição do decreto do presidente da República atendendo alguma dessas solicitações, entre as quais a prorrogação do prazo do recadastramento e a participação desta comissão. Eu creio. Então quer dizer, foram levadas diversas demandas ao ministro Flávio Dino e ele enche a boca para falar que foram atendidas as demandas. Quais foram atendidas? A extensão do prazo do recadastramento e a participação dele na audiência, que ele levantou e foi embora. Nossa, ajudou demais a gente, mudou nossa vida, ministro. Que é o deputado Paulon. Cadê o Paulon? Eu creio que é o deputado Paulon que está lá participando, levando, e o Eduardo é o suplente. E no Senado também tem. Então, a previsão, deputado, objetivamente é a seguinte: nós temos o recadastramento até o dia 3 de maio, em face da solicitação que os senhores fizeram de prorrogação. Quero aproveitar e informar que nós já temos, nesse momento, 880 mil armas recadastradas, um número bastante expressivo. E logo após o término do... Então ele aproveita para dar a informação que já foram recadastradas 880 mil armas. E lembra que o prazo do recadastramento é dia 3 de maio. Recadastramento, o grupo de trabalho vai encerrar as suas atividades e nós vamos fazer a minuta do novo decreto e enviar ao presidente. Finalizando o prazo do recadastramento, o grupo de trabalho vai finalizar a minuta. Então é aquela história: estendeu o prazo do recadastramento, estendeu o prazo para o decreto sair. Isso é fato. Isso é um fato, é o ministro que está dizendo. Da República. Eu acredito, portanto, que a tendência é mais forte, e o senhor vai me perguntar por que eu não cravo uma data, porque não sou eu que assino. Mas a nossa proposta será, com certeza, na primeira quinzena de maio, e ainda no mês de maio, espero, vou trabalhar para isso, haja a edição desse novo decreto. E com o novo decreto, é claro. Então a previsão é para a primeira quinzena de maio e ainda para apresentar a minuta. E ainda no mês de maio saia o novo decreto para, quem sabe, possamos voltar a exercer nossas atividades. Que aquelas atividades que se encontravam suspensas serão retomadas. Quero, portanto, dar essa previsão. E isso é muito importante, olha o que ele fala. Vamos ouvir novamente aqui que essa parte é bem importante.
presidente da República. Eu acredito, portanto, que a tendência é mais forte, e o senhor vai me perguntar por que eu não cravo uma data, porque não sou eu que assino. Mas a nossa proposta será, com certeza, na primeira quinzena de maio, e ainda no mês de maio, espero, vou trabalhar para isso, haja a edição desse novo decreto. E com o novo decreto, é claro que aquelas Eu voltei demais, mas o que importa tá agora. atividades que se encontraram suspensas serão retomadas. Então ele fala que as atividades que encontraram suspensas serão retomadas. Então vai voltar com o CDCR, tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. Então isso já é uma ótima notícia, concordam comigo? Quero, portanto, dar essa previsão, e como o senhor outro dia me cobrou uma data, eu não posso nesse momento lhe dar uma data exata, mas o mês de referência é o mês de maio. Obrigado, ministro, por gentileza. Agora eu vou achar o outro ponto, me dá só um minutinho. Bom, agora quem vai fazer a pergunta é o deputado Paulo Bilinski. Deputado Paulo Bilinski, para suas considerações por 3 minutos. Ministro, a prorrogação do prazo previsto na portaria 299 para o recadastramento, conforme o senhor acabou de informar, na realidade só aproveita ao governo, porque postergou por mais um mês, no mínimo, como Vossa Excelência colocou, o prazo em que lojas, clubes e atiradores ficam... Com licença, presidente. O senhor pode me comprometer? Retome o tempo. Secretaria, retome o tempo do deputado Bilinski, por favor. O tempo, presidente. Pode repor a licença. Posso retomar? Pode retomar. Bom, então nós temos aqui um prazo que vai de mais ou menos 7 a 8 meses em que lojas deixaram de vender armas. Clubes deixaram de faturar, deixaram de recolher tributo. Essa queda de faturamento, ministro, chegou a 90%. Não existe no Brasil negócio algum que consiga sobreviver a uma queda de faturamento de 90%. Empregos foram perdidos, tributos deixaram de ser recolhidos. Tudo por uma decisão que Vossa Excelência, no seu discurso de abertura, deixou claro, né? Que se trata de uma questão de visões diferentes de país. Uma questão de programa de governo. Então eu queria colocar, ministro, primeiro um ponto. O Estatuto do Desarmamento, que é a legislação 10/826, que regulamenta esse assunto. Ele foi votado por essa casa, por representantes do povo, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. E o Estatuto do Desarmamento já regulamentava várias das disposições que foram revogadas pelo decreto. O senhor poderia afirmar que, então, a vontade do povo pode ser revista de 4 em 4 anos, proibindo que o cidadão de bem tenha acesso a armas de fogo para a defesa, proibindo que a atividade econômica possa ser conduzida no Brasil e revendo diversos fundamentos da nossa democracia. Eu queria que o senhor respondesse, então, se é uma questão de governo. A retirada do pote de trânsito, do atirador, o impedimento de concessão de novos CRs, a diminuição em 90% do faturamento de lojas e clubes. E, para encerrar, presidente, Mao Tse-tung, Hitler, Stalin, Fidel Castro e Lula, todos eles têm algo em comum: a vontade de desarmar o cidadão. Dentro desse contexto, eu pergunto para Vossa Excelência: se Vossa Excelência acredita que o Estado brasileiro tem a capacidade de proteger todos os cidadãos. Obrigado. Bem, em primeiro lugar, eu quero fazer um desagravo ao presidente Lula, porque realmente não é justa a alusão, por duas razões. A primeira, a comparação histórica indevida em relação a certos personagens. Em segundo lugar, porque o nosso A comparação é governo... devida, Excelência. Senhores, de parte a parte. De parte a parte, não vamos interromper a fala de quem quer que seja, senhores. Ministro, retome, por gentileza, o seu tempo. Retome os 3 segundos na secretaria. Por gentileza, vamos contribuir. Respeitem os papéis aqui. Os deputados da oposição têm um papel, a situação tem outro, o ministro tem um, eu tenho um papel na presidência. Ministro, por gentileza. Então, realmente é uma comparação injusta por duas razões. A primeira, companhias que não têm nenhuma pertinência biográfica ou política com o presidente Lula. Em segundo lugar, porque até o presente momento não houve nenhuma apreensão de armas legais no Brasil. O que houve foi a apreensão de armas ilegais. Milhares de armas. Até o momento não houve. Então ele tá querendo dizer que vai ter essa apreensão? Ai, ai, ai. Milhares de armas ilegais. E essas armas ilegais devem ser apreendidas e continuarão a ser. E não é uma questão de governo, é uma questão de lei. Nós temos uma lei no Brasil, um conjunto de leis, que fazem com que nós tenhamos uma diferença. Diferença que nós reconhecemos que é legítima no regime democrático. Eu confio nas polícias. Eu acho que as polícias do nosso país merecem consideração e confiança. Há pessoas que não confiam na polícia e desejam instaurar uma espécie de vale-tudo no Brasil. Nós discordamos disso. Nós estamos, na nossa ótica, dando cumprimento à lei. E estamos em ótima companhia. Porque o decreto, editado pelo presidente da República, foi confirmado pelo Supremo Tribunal Federal na ação declaratória de constitucionalidade ADC 85. Então não há como sequer debater a esta altura, em nenhuma instância, se o decreto está certo ou errado, primeiro, porque ele existe. Segundo, foi emanado de uma autoridade competente. Terceiro, houve uma impugnação e ele teve a sua juridicidade, constitucionalidade confirmada pelo máximo tribunal do país. Então, é disto que nós estamos aqui tratando. Não há possibilidade, deputado, de nós considerarmos que serão 7 ou 8 meses, porque nós estamos ainda no mês de abril e nós tomamos posse em janeiro. Como acabei de informar o senhor deputado anterior, a nossa previsão, nosso desejo, a não ser que haja alguma intercorrência, é que o novo decreto saia em maio. Então, nós esperamos que nem 5 meses ocorram, transcorram entre a posse e a edição desse novo decreto. E aí sim, nós teremos, se Deus quiser, a retomada de novos registros, novos cadastros, enfim. Não é nosso desejo que este mercado seja encerrado. Nós respeitamos este mercado. Embora nós consideremos que a parte ilegal... Olha isso, galera. Partindo de quem partiu, não é do nosso desejo que esse mercado seja encerrado. Ah, não. Vocês querem o quê? O bem do mercado? Desse jeito. Deve ser combatido firmemente. Isso nós estamos fazendo. Outro dia, no Rio de Janeiro, foram apreendidas 1.500 armas.
Deputado Júnior Amaral, outro autor do requerimento, com a palavra por 3 minutos. Eu peço mais uma vez, né? Isso é uma mensagem? Senhor presidente, apenas para dizer uma frase ao deputado. A prorrogação não vem em proveito do governo. A prorrogação foi solicitada e nós atendemos. Foi solicitada pelos senhores, só para deixar isso claro. O Bilinski falou que a prorrogação favoreceu o governo. E ele falou que não, que foi uma solicitação feita pelos deputados. E eles atenderam. Deixa eu achar outro ponto agora. De iniciar a explanação, só fazer deixar aqui registrado a minha opinião quanto à comparação com a sessão que foi realizada na CCJ. Eu acho que é sim necessário a gente trazer essa comparação, porque o que está errado a gente Essa é precisa quem fez a próxima pergunta. Como senhores, é um mero exemplo, já que eu estou tentando levar para esse lado. Então, para seguir no meu raciocínio, presidente, a minha explanação. Senhores, deputado Júnior Amaral, deputado Duarte, Olha a zona, galera. deputado Olha a Duarte, zona deputado, que vou mais vira uma vez, isso toda o hora. presidente, que não é pessoal, para mim aqui estão todos iguais. Olha O presidente- isso. Como é que o senhor sabe? Como é que o senhor sabe que eu não vou fazer nada? Olha a bagunça, galera. Eu deixei estreito pra vocês verem isso. Olha isso. Deputado Duarte, Um tenta o senhor tem falar, sido- o outro não deixa. de forma reiterada, Olha isso. Gilberto, por gentileza. Ambos estão atrapalhando o bom andamento. Ambos estão atrapalhando o bom andamento, senhores. Ambos estão atrapalhando o bom andamento da nossa reunião. Continua na briga, Então, eu vou zerar e continua vou na fazer 6 briga. minutos. O senhor tem seu papel? Vamos ver se agora ele Inicial consegue nesse fazer a sentido, pergunta. Ela iria gerar muitos empregos de coveiros no Brasil. É um tweet do senhor ministro falando algo sobre o transporte das armas de fogo pelos CACs. E o que nós vimos com o passar do tempo é exatamente o contrário. Se tem uma profissão que pode ter sofrido com desemprego no governo passado, foi exatamente os coveiros. Porque nós reduzimos em aproximadamente 30% o número de homicídios com a política armamentista posta pelo governo Bolsonaro. Não é a política armamentista, ela não visa combater a criminalidade em primeira face. Mas é uma política de promoção da liberdade. Mas os números mostram os excelentes resultados na redução da criminalidade violenta, em especial dos homicídios. Isso é apresentado, inclusive, por ONGs e por instituições que têm claramente viés de esquerda. Isso é irrefutável. Eu pergunto, ministro, em relação aos desempregados, neste caso, não os coveiros, mas os desempregados do setor armamentista, o Ministério da Justiça e Segurança Pública tem os números de afetados, os números concretos desses afetados já nesses quase 4 primeiros meses do ano de 2023? E a segunda pergunta, levando em conta os números da violência no governo Bolsonaro, registrados durante o governo Bolsonaro, este governo tem para apresentar à sociedade brasileira um compromisso, uma meta de redução da criminalidade, neste caso do destaque para a criminalidade violenta, e que possa, claro, ser apresentados a nós parlamentares aqui na Comissão de Segurança Pública? E para finalizar, qual o perfil esse ministério pretende adotar, porque eu ainda não tomei, aí não chegou ao nosso conhecimento nada visível, no combate às organizações criminosas? O que este governo pode se comprometer, que o senhor já pode trazer a nós como expectativa para esse tratamento, para esse combate, melhor dizendo, às organizações criminosas como PCC e Comando Vermelho, que o senhor conhece muito bem. Eu tenho certeza que o senhor conhece essas facções melhor do que Sou eu. policial militar com Matias. Eu tenho certeza que o senhor conhece bem. Agora, sobre essa questão de desrespeito à comissão, na verdade eu respondo, eu não pergunto. O que define o conteúdo da resposta é a pergunta. Por exemplo, o senhor acaba de dizer que eu fiz um tweet não sei quando sobre coveiro. Se o senhor puder apresentar o tweet, eu lhe agradeço para poder esclarecer ao senhor. Porque é impossível responder uma pergunta de um tweet aleatório. O senhor lê o tweet, eu lhe respondo sobre o tweet. Em relação às organizações criminosas, qual é a nossa política? A política tem sido esta, que aí sim está registrada no Twitter. Praticamente todos os dias eu mostro operações concretas de apreensão de armas, de apreensão de drogas, de descapitalização de organizações criminosas, para que com isso nós possamos fazer com que, de verdade, as organizações sejam derrotadas, inclusive as narcomilícias, que estão se formando em alguns territórios. Nós estamos atuando muito firmemente com a Polícia Federal, estamos ampliando as bases da Polícia Federal de enfrentamento ao crime organizado e fortalecendo a relação com os estados. Dou um exemplo ao senhor, deputado. Quando nós chegamos ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, havia 2 bilhões e 400 milhões de reais repassados aos estados e não utilizados. Por quê? Porque havia normas erradas, que haviam sido editadas anteriormente, que impediam os estados de usar esse dinheiro. E com isso, era o dinheiro puramente mental, era o dinheiro artificial. O dinheiro existia, mas os estados não usavam. O que foi que nós fizemos? Nós editamos uma portaria atendendo a sugestão dos secretários de segurança e, com isso, nós facilitamos a liberação desse dinheiro para os estados. Então, esse é um exemplo concreto, anunciado fartamente em entrevistas, no Twitter, etc., que mostram esta nossa preocupação com o enfrentamento ao crime organizado. Nós temos feito parcerias com os estados, com os municípios, hoje mesmo sairá um novo edital, para que as polícias locais, nas quais nós confiamos, tenham melhores condições de trabalho. Sobre, especificamente, redução de homicídios. Eu já mostrei, e reitero, quando que os homicídios começam a cair no Brasil? Começam a cair no Brasil em 2018, portanto, antes da política armamentista. Em 2000 Bom, se eu sou perguntado, eu tenho que responder. Em 2020, nós tivemos um crescimento dos homicídios. Por isso, não há correlação entre armas e redução de homicídios. É preciso conhecer os números para deles poder falar. E nós, com isto, mostramos que nós, fortalecendo as polícias, é o caminho certo, é o caminho principal. Em relação à afirmação de que portar arma não é uma questão de segurança, é uma questão ideológica, é uma questão de liberdade, claro que eu respeito esse pensamento, mas não é um pensamento válido no Brasil. Porque todos nós que aqui estamos regidos pela Constituição e por leis. Então não existe possibilidade de liberdade ser confundida com cada um fazer o que quer, quando quer. Portar arma é uma licença excepcional que o Estado dá. E assim como dá, ele pode tirar. E isso é um imperativo
jurídico desses conceitos de concessão, permissão, autorização. Não existe, portanto, liberdade absoluta no Brasil a portar armas. Nunca existiu, não existe, e para existir seria preciso a mudança da Constituição e de um conjunto de leis no Brasil. Claro que esse Congresso pode fazer, mas o governo, enquanto for governo eleito pelo povo, vai cumprir a Constituição e as leis brasileiras, e por isso não é possível que haja esse liberou geral de armas no Brasil. Presidente, eu preciso só responder o ministro em relação ao Twitter dele? 20 segundos. Só para responder que o ministro... Não, senhores, só um momento. Não, é só porque ele... Júnior Amaral. O senhor pode trazer, deputado, do tweet que eu leio com a maior atenção do mundo. Pode ler, Júnior. Nós estabelecemos, só um pouquinho. Bom, meus amigos, 15 minutos se passaram e aqui, basicamente, vocês ouviram as 3 únicas perguntas feitas e as respostas dadas pelo ministro da Justiça. Como vocês viram, mesmo neste interim, a balbúrdia se estabelece, a discussão se inicia, é dedo na cara pra lá, é dedo na cara pra cá, um ofende, o outro grita, o outro xinga, o outro enfim. Então, depois disso, a bagunça foi aumentada ainda, a discussão acabou sendo mais acalorada, o ministro simplesmente pegou sua viola, colocou no saco e foi embora. Então esse, basicamente, é o resumo do que aconteceu hoje na audiência da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. É com pesar que noticio isso a vocês, pois eu acho que era uma ótima oportunidade para que o ministro fosse inquirido de uma forma um pouco mais, vamos dizer assim, sei lá a palavra, um pouco mais inteligente. Não estou falando que quem fez as perguntas não foi inteligente, vejam bem. Mas essas discussões que aconteceram ali, talvez os envolvidos nessas discussões, claro que tenho certeza que provocados, tudo arquitetado pelos deputados de esquerda para justamente causar essa bagunça, eu acho que poderiam ter adotado posturas mais inteligentes nesse aspecto e não ter entrado em embate, em confronto, nessas discussões, interrupções, etc. E talvez ter aproveitado um pouco melhor a presença do ministro na comissão. Mas não foi isso que aconteceu. Eu não estava lá, então é muito fácil eu comentar estando fora. Não estou apontando quem o fez, eu estou falando de forma ampla e genérica, antes que comece o mimimi, querer falar que eu isso, eu aquilo, tá? Mas como vocês viram, discussão de um lado, discussão do outro. Quando um não quer, 2 não briga, não é assim? Então, como eles queriam briga, eu entendo que o lado de cada um deveria ter respondido, retrocado, para quem sabe ter aproveitado um pouco melhor a presença do ministro lá. Esse foi o resumo da audiência de hoje. Andrei Blanco, Portal Armamentista. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e deixa aqui o seu comentário, o que você achou dessa bagunça. Tamo junto, até quando não sabemos. Um abraço.